Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 25 de fevereiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, domingão, aquela grade de respeito, são muitos jogos, tá legal? Eu vou dar uma acelerada pro vídeo não ficar tão longo. Então, se puder, deixa o like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve no canal. Lembrando, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além do bilhetinho, eu também trago um bingo para vocês, tá bom? Bora lá, primeira análise. Time, bora lá, 8h30 da matina na Itália, Juventus versus Frosinone. A Juve vem na segunda posição, ainda briga por título, tudo bem que a Inter deu uma descolada, enfrenta aqui o Frosinone na 15ª colocação. A Juve em casa tropeçou nos dois últimos jogos, né? Empatou com o Empoli e perdeu da Udinese. Os outros 3 jogos ela venceu. Vai enfrentar um Frosinone que fora de casa perde pra caramba. 4 derrotas, 1 empate. E olhando o histórico, a Juve geralmente vencendo as partidas contra o Frosinone. O que eu vejo aqui? Se a Juve quiser alguma coisa no italiano, é vencer ou vencer. Não pode nem pensar em empatar, tá legal? Odd de 1.33. A odd é baixa, mas para um bilhete duplo pode ser uma alternativa. E as duas equipes vêm numa tendência para mais de 1,5 gols, tá legal? Mais de 1,5 gols, odd de 1,23, de repente para compor o bilhete. Fechou? Bora lá, 9 da manhã na Escócia, Motherwell versus Celtic. Celtic, segundo colocado, enfrenta aqui o 9º colocado. Se liga no histórico. 5 jogos e o Celtic venceu todas as partidas, mesmo jogando fora de casa. 2x1, 2x1, 4x0, 4x0, 2x0. O Celtic, mesmo fora de casa, é favorito. Odd de 1,35, 1,33 para um bilhete duplo. Pode ser uma alternativa. E a gente percebeu também que a gente tem uma tendência boa para mais de 1,5 gols. Mais de 1,5 gols, odd de 1,18 para complementar no bilhetinho. Fechou? E bora lá, 9 da matina, França Ligue 1, Lens versus Mônaco. Time, jogo pra gols, tá? O Lens vem numa tocada over 1,5, o Mônaco fora também com muitos gols, né? Fazendo e sofrendo gols. E olha o histórico, 2x2, 3x0, 2x2, 4x2, só um 0x0 saindo um pouquinho aqui da tendência. Mais de 1,5 gols, a odd é de 1.26, uma boa odd de repente para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco. Para ambas as equipes marcarem, odd de 1,62. Tabela de probabilidades, 85%, para a gente ver aqui 2 gols na partida. Fechou? 9h30 da manhã na Bélgica, outro jogo bom para gols, tá? Clube Brugge versus Anderlecht. Time, vamos lá. Clube Brugge jogando em casa dos 5 últimos jogos, todas as partidas, mais de 1,5 gols e o ambas marcam também é interessante. Anderlecht como visitante, mais de 1,5 gols e ambas marcam 5 de 5. Histórico, 1x1, 1x1, 2x2, 2x2, 3x0. O que eu vou trabalhar aqui em pré-live? Mercado de gols. Mais de 1,5 gols, odd de 1,24 para dupla, correndo um pouco mais de risco. Para ambas as equipes marcarem, odd de 1,70. Fechou? E bora lá, 10h30 da manhã, Inglaterra, Premier League, jogo do Wolverhampton contra o Sheffield. Time, é o seguinte, o Wolverhampton vem no meio da tabela e enfrenta o último colocado, o Lanterninha Sheffield. 25 jogos, só venceu 3 partidas. Vai cair de novo, né? Tem tudo para cair. Vamos lá. O Wolverhampton vem melhor na tabela de classificação, joga em casa e pega um time que vem muito mal na temporada. Vamos ver a odd aqui do Wolverhampton. Odd de 1,50, 1,47. Aqui é Wolverhampton empate anula. Wolverhampton para ganhar uma das partes. Aí o Wolverhampton precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Entradas mais conservadoras. Ao vivo, o Wolverhampton amassando e uma odd mínima de 1,50 para cima, dá para pensar na vitória seca. E também a gente tem uma forte tendência para mais de 1,5 gols. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, odd de 1,22 para complementar o bilhete. Fechou? 10h30 da manhã na Holanda, Países Baixos, Almere City versus Feyenoord. Time, o Feyenoord vem na segunda colocação e enfrenta o 11º colocado. Tecnicamente, tem uma equipe superior. Mesmo fora de casa, tem totais condições de vencer, tá? A odd é baixa, odd de 1,30, talvez
para um bilhete duplo. Jogos do Feyenoord, geralmente jogos para mais de 1,5 gol, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,19 e complementa no bilhete. Vitória do Feyenoord, jogo para mais de 1,5 gol. Fechou? 11 da manhã, Campeonato Paulista. O Santos enfrenta o São Bernardo. Vai jogar no Morumbi, provavelmente com casa cheia, tá, galera? Vendeu ingresso pra caramba. O Santos, na classificação geral, vem na primeira posição e o São Bernardo quinto colocado. Odd pro Santos de 1,57. O Santos já tropeçou na última rodada. Jogando no Morumbi, com casa cheia, eu não acredito que o Santos perca essa partida, tá? Entrada mais conservadora, Santos empate anula, pega essa odd, monta numa dupla, ao vivo. O Santos amassando, dá pra pensar na vitória seca. Fechou? Bora lá, 11 da manhã, França Ligue 1, eu tenho o Nice na terceira colocação, enfrentando aqui o Lanterninha. 22 jogos, só venceu 3 partidas, tá? O Nice joga em casa e enfrenta o Lanterna, que não tem muito o que inventar. A odd é de 1,50, 1,47. Nice empate anula. Nice para vencer um dos tempos. É uma entrada mais conservadora. Ao vivo, o Nice amassando. Odd mínima de 1,50 para cima. Vitória do Nice. Fechou? Bora lá, 11h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga. Eu tenho Frankfurt versus Wolfsburg. Time, é o seguinte. Mercado de resultados, a gente tem que ficar esperto, tá? O Frankfurt oscila e o Wolfsburg fora de casa também oscila. Eu, pré-live, vou em mercado de gols. As duas equipes têm um cenário para mais de 1,5 gol e o histórico dos 5 últimos jogos em 4, eu também tenho aqui mais de 1,5 gol, tá? Mais de 1,5 gol, odd de 1,31, uma odd bacana para um bilhete duplo. Fechou? Time, meio-dia na Inglaterra, temos aqui uma final de Copa, tá legal? Jogo em Wembley, localização neutra entre Chelsea e Liverpool. As duas equipes com vários problemas com relação à escalação e também várias dúvidas. Assim, olhando as duas equipes, eu particularmente gosto mais do Liverpool, tá legal? A odd do Liverpool é uma odd de 2,10, então aqui eu penso para o Liverpool ser campeão, para o Liverpool levantar a taça, tá bom? Pré-live, eu prefiro o Liverpool. Com relação ao mercado de gols, eu fiz um levantamento dos 10 últimos jogos dentro e fora de casa. E se a gente olhar aqui essas partidas e olharmos que a somatória dos gols ultrapassou 5 ou mais em apenas um jogo dos últimos 10, eu também gosto de pensar em uma final para menos de 4,5 gols. Ô, Marco, a gente não vai ter odd para isso. Time, eu vou falar que até tem, tá legal? Menos de 4,5 gols, odd de 1,22. Dá para montar numa duplinha. Deixa eu voltar lá só para mostrar para vocês, né? Menos de 4,5 gols, ó, 1x1, 0x0, 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 2x2, 1x1, 1x0, 2x0. Então, por ser uma final, eu também trabalho com menos de 4,5 gols nessa final, under 4,5. Fechou? Bora lá, 12h30, chegando na Suíça, Young Boys versus Servette. Jogo do primeiro contra o segundo. Time, puxando o histórico, o Young Boys geralmente levando a melhor, tá? 1x1, 6x1, 3x0, 3x1, 4x2. O Young Boys leva a melhor, geralmente jogos com muitos gols. A odd do Young Boys é uma odd de 2. Então aqui eu já penso numa dupla hipótese a favor do Young Boys. O Young Boys só não pode perder. Mercado de gols, pré-live, eu vou para mais de 1,5 gol, odd de 1,20, tá bom? Como é que ficou aqui? Dupla hipótese, Young Boys, jogo para mais de 1,5 gol. Fechou? Time, 12h45, voltando para Holanda, Países Baixos, AZ Alkmaar versus Ajax. Duas equipes que geralmente produzem jogos com muitos gols e o histórico só fortalece o estudo. 2x1, 2x2, 2x0, 3x0. Aqui fugiu um pouquinho, 1x0. O que eu trabalho em pré-live? Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol, odd de 1,20. Para uma dupla, correndo um pouco mais de risco, para ambas equipes marcarem, odd de 1,53. Fechou? Bora lá, 13h05, França Ligue 1, Paris Saint-Germain versus Rennes. Time, é o seguinte, o Paris Saint-Germain vem na primeira colocação, 13 pontos de diferença para o segundo colocado, tem muita gordura para queimar, tá legal? Eu particularmente não gosto muito quando um time tem uma diferença tão grande, né?
que ele pode empatar, ele pode até perder, que não influencia tanto no campeonato, tá bom? Vai pegar o René aqui na 7ª colocação. Vamos lá. Paris Saint-Germain vem bem pra caramba, mercado de gols muito forte. René jogando como visitante também vem bem. Apenas uma derrota aqui, um jogo de Liga Europa pro Milan. No histórico, 5 jogos, o Paris Saint-Germain ganhou 4 e tivemos apenas uma vitória pro René. Dos 5 últimos jogos, 4 batendo mais de 1,5 gol. Ou seja, a gente tem um baita cenário aqui para mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para uma dupla, e o Paris Saint-Germain jogando em casa, sim, é favorito. Cravar a vitória em pré-live, eu acho complicado. O Paris Saint-Germain está com muita diferença aí na tabela de classificação. Odd de 1,50, 1,47, talvez Paris Saint-Germain para vencer uma das partes. Aí o Paris precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Ao vivo, o Paris amassando o René e uma odd mínima de 1,50, 1,60, aí a gente pode pensar na vitória seca. Fechou? Vou lá, 13h30, Alemanha Bundesliga, Borussia Dortmund versus Hoffenheim. Tabela de classificação, o Dortmund vem na 4ª posição, o Hoffenheim 9º colocado. O Dortmund em casa com muita consistência, pega um Hoffenheim fora que perde bastante. Então aqui a gente já pode pensar em alguma coisa a favor do Dortmund, né? Odd de 1,56, 1,53, Dortmund empate anula, ou ao vivo, se o Dortmund estiver amassando, dá até para pensar na vitória seca. Sem dúvida alguma, é cenário aqui para mais de 1,5 gol, odd de 1,10. O problema é que a gente não tem odd, né? Talvez aqui para a gente trabalhar em mercado de gols, vou deixar 2 alternativas. 1 gol no primeiro tempo, over 1,5 gol HT, aí a gente consegue uma odd melhor. Ou vai que o primeiro gol da partida demora para sair, esse mais de 1,5 gol vai valorizar. Aí, de repente, ao vivo, a gente pode até tentar. Fechou? Bora lá, 14 horas, Itália, Lecce versus Inter de Milão. A Inter de Milão lidera o campeonato, pega o Lecce na 13ª colocação. Lecce jogando em casa oscila, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol vem forte. A Inter de Milão, mesmo jogando fora de casa, faz uma baita campanha. 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Histórico do confronto, a Inter de Milão venceu 2 partidas, eu tenho aqui 2 empates e apenas 1 vitória para o Lecce. Dos 5 últimos jogos, 4 batem mais de 1,5 gol. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 80%. Vamos ver aqui quanto está pagando esse mais de 1,5 gol. Odd de 1,25 para uma dupla, acho interessante. Obviamente que jogando fora de casa, a Inter de Milão tem um leve favoritismo. A odd é baixa, 1,45. Talvez aqui, para a Inter de Milão vencer um dos tempos, uma das partes. Aí pega essa odd e coloca numa duplinha. Fechou? Bora lá, 15 horas em Portugal, Benfica versus Portimonense. O Benfica lidera a competição, tem um jogo a mais, mas ainda lidera a competição, tá legal? Se o Sporting vencer, o Sporting ultrapassa o Benfica. Portimonense vem aqui na 13ª colocação. Time, o Benfica joga em casa, tecnicamente é uma equipe superior, briga por título. Não tem nem o que inventar, né? O problema é que a odd é baixa, mas é vitória do Benfica. Odd de 1,14, de repente, para complementar o bilhete. Ou no primeiro tempo, se o Benfica começar muito forte, dá pra gente tentar alguma coisa. A vitória do Benfica já no primeiro tempo, vitória extra HT, seguindo a mesma lógica, over 1,5 gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. O Benfica jogando em casa, acredito que comece a partida pressionando a equipe visitante. Então gosto aqui de um escanteio de 0 a 10 minutos e também numa race 3 cantos a favor do Benfica. O Benfica fazendo 3 escanteios primeiro que o Portimonense. Se chegar no final do primeiro tempo, esse jogo ainda estiver empatado ou o Benfica perdendo, tenta pegar o canto asiático, o canto limite. Fechou? 15 horas em Portugal, Gil Vicente versus Porto. O Porto vem na 3ª colocação, enfrenta o Gil Vicente, 10ª posição, meio de tabela. Time, olhando o histórico, o Porto com grande vantagem, né? Dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu 1. A odd do Porto é uma odd de 1,40. O problema é que essa odd é baixa para o Porto jogando fora de casa, tá certo? Então aqui uma entrada mais conservadora para o Porto vencer uma das partes. Aí o Porto precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, o Porto melhor, amassando a equipe do Gil Vicente. E uma odd mínima
de 1,50, 1,60 para cima, aí a gente pode até pensar na vitória seca. Fechou? Bora lá, 15h30, Alemanha, Bundesliga, Augsburg versus Freiburg. Time, o histórico mostra o que eu vou trabalhar, tá? 4-0, 2-1, 1-1, 1-1, 4-1. Mercado de gols. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol. Odd de 1,26 para um bilhete duplo. É um caminho, é uma alternativa. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem. Odd de 1,60. Fechou? E bora lá, 16 horas, Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Fla-Flu na área, Flamengo versus Fluminense. Time, primeiro ponto de atenção. O Fluminense vai jogar a final da Recopa na próxima semana. E ontem jogou lá contra a LDU na altitude. Será que o Diniz vai colocar o time titular aqui? Interrogação. Tem uma baita rivalidade? Sim. Mas pera, Fluminense na próxima semana disputa título. Eu, se fosse o Diniz, eu entrava aqui reserva ao misto, tá bom? Mas assim, o Diniz é um cara que ele não dá pra entender muito bem o que ele faz às vezes, tá bom, galera? Por esse motivo, eu vejo sim um favoritismo pro Flamengo. Flamengo entra única e exclusivamente pensando nessa partida. Fluminense não. Fluminense deve estar pensando na final, ainda mais que perdeu por 1-0 para a LDU, tá? Odd de 1,60, Flamengo, empate anula. Quem quiser trabalhar com o mercado de gols, mais de 1,5 gol é tendência para a partida, tá legal? Mais de 1,5 gol, odd de 1,29, 1,33 e monta na duplinha. Fechou? Time, e tava quase me esquecendo aqui, né? Diante de tamanha rivalidade, se o Fluminense vier completo, a gente pode pensar também em para ambas equipes receberem 2 ou mais cartões, porque geralmente o bicho pega. Fechou? Bora, 16h45, Itália, Milan versus Atalanta. As duas equipes fazem boas campanhas na competição. O histórico do confronto é um histórico over goals, tá? 2-1, 2-0, 2-0, 3-0, 1-1. O Milan em casa vem numa tocada over e a Atalanta, mesmo jogando como visitante, também over goals, tá? Aqui pré-live eu trabalho em gols. Mais de 1,5 gol, odd de 1,26 para a dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,60. Fechou? Time, 17 horas lá na Argentina, baita clássico, River Plate versus Boca Juniors. O bicho vai pegar. Fica fácil aqui, né? Não é novidade para ninguém. Se tiver alguma casa com o mercado de cartões aberto, pelo menos 2 cartões para cada equipe e naquela riscadinha, um possível cartão vermelho, tá? Aqui é mercado de cartões. Agora, se você quiser operar para mercado de gols, eu puxei os 5 últimos jogos na casa do River. Vamos lá. 1-0, 1-0, 2-1, 2-0, 0-0. Placares magros, tá? Então dá pra gente pensar em menos de 3 gols e meio, under 3,5. Quanto está pagando aqui o under 3,5, menos de 3 gols e meio, odd de 1,21 para complementar numa dupla. Para quem está começando agora, menos de 3 gols e meio, under 3,5, podem sair até 3 gols no jogo que você tem green. Se saírem 4 ou mais gols, aí deu red. Fechou? E bora, Espanha, La Liga, 17 horas, Real Madrid versus Sevilha. Real Madrid, primeiro colocado, pega o Sevilha, 15ª colocação. Histórico do confronto, dos últimos 5 jogos, o Real venceu 4 partidas e tivemos um empate, todos os jogos com muitos gols. O que eu trabalho aqui, time? Vitória do Real Madrid, odd de 1,30 para uma dupla, mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,17 para complementar o bilhete. Vitória do Real Madrid, jogo para mais de 1,5 gol. 17h30 em Portugal, Rio Ave versus Sporting. O Sporting vem na 2ª colocação, tem um jogo a menos, se vencer, pode assumir a 1ª colocação, desde que o Benfica não vença. Mas o Benfica tem um jogo a mais, tá, galera? O Sporting vem bem demais nessa temporada. Pega o Rio Ave dentro de zona de rebaixamento. Mesmo fora de casa, eu acredito que o Sporting tem totais condições de vencer a partida. Odd de 1,38 para uma dupla. Se quiser uma entrada mais conservadora, para o Sporting vencer uma das partes, aí o Sporting precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. E ao vivo, o Sporting melhor na partida e uma odd acima de 1,50 também pode ficar interessante. Pegar ao vivo a vitória do Sporting com uma odd maior, mais valorizada. Claro, começou o jogo, o Sporting foi lá, fez 1-0, aí praticamente já foi, tá bom? E bora lá, 18 horas, Campeonato Gaúcho, Internacional versus Grêmio.
baita clássico, baita rivalidade. Pré-live, cartões. Se alguma casa liberar mercado de cartões, pelo menos 2 cartões para cada equipe, podemos até pensar em 3 cartões para cada equipe, um possível cartão vermelho. É isso que eu quero trabalhar, tá bom? Mercado de resultados, eu tô fora. 18 horas, Campeonato Paulista, Guarani versus São Paulo. Time, o São Paulo não pode vacilar, tá legal? O São Paulo, se vacilar, pode ficar de fora aí das fases finais do campeonato. Por esse motivo, com odd de 1,67, 1,60, eu vou de São Paulo, empate anula. Fechou? 20 horas ainda no Campeonato Paulista, Corinthians versus Ponte Preta. O Corinthians vem cheio de moral. Conseguiu aquele empate histórico contra o Palmeiras, 2-2. Depois passou de fase tranquilo na Copa do Brasil. E jogando em casa contra a Ponte Preta, sem dúvida alguma, o Corinthians é favorito. A odd podia ser um pouquinho maior, né? 1,40, vou te contar. Quer uma entrada mais conservadora? Para o Corinthians vencer uma das partes, o Corinthians vencendo o primeiro ou o segundo tempo. Ao vivo, pode ser interessante. Se o Corinthians demorar para fazer esse gol, mas estiver pressionando a Ponte Preta, essa odd pode subir. E aí, ao vivo, a gente pode tentar a vitória do Corinthians com uma odd aí de 1,50, 1,60 para cima, tá bom? Acredito na vitória do Timão. Fechou? Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo, domingão, rodada gigantesca. Como eu sempre falo, rodadas com muitos jogos geram muitas oportunidades. Um bom momento para você fazer parte do grupo VIP. E eu vou te falar aqui algumas razões que são muito boas para você entrar. Vamos lá. Primeiro, preço popular, apenas R$19,90 por mês. Baita custo-benefício pelo que entrega, tá bom? Segunda coisa, é um grupo VIP completo. Além dos bilhetes pré-live que você recebe antes das partidas, você também tem muita entrada ao vivo. Mercado de gols, escanteio. Escanteio é bom pra caramba. Finalização de jogador, cartão e muito mais. E se você não gostar do produto, você tem 7 dias para testar e cancelar. Não gostou? Usa ali por 7 dias. Cancelou, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo na descrição. Clique e vem. Vamos lá. O que a gente vai buscar pro domingão? Vitória do Real Madrid jogando contra o Sevilha. Flamengo, empate anula, jogando contra o Fluminense. Se tudo der certo, odd de 1,58. Vídeo de ontem bateu mais de 100 comentários, então bingo na tela. Bora lá, como é que ficou nossa bingueta para hoje? Bingo, mini bingo, arriscadinha, diminui a stake, é mais difícil de bater, tá bom? Vamos lá. Juventus e Frosinone, vitória da Juve. Wolverhampton e Sheffield, mais de 1,5 gols. Chelsea e Liverpool, uma final de Copa para o Liverpool ser campeão. Borussia Dortmund, empate anula contra o Hoffenheim. Benfica para vencer contra o Portimonense. São Paulo, empate anula contra o Guarani. Para o Corinthians ganhar um dos tempos, uma das partes, jogando aqui contra a Ponte Preta. Se tudo der certo, odd de 5,67. Antes de finalizar esse vídeo, se você aposta em NBA, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos de hoje à noite. Dá uma olhada, é um canal muito parecido com esse de futebol, com análises, palpites, bingos, bilhetes, e se você gostar, claro, se inscreve por lá também. Time, acho que é isso. Não esqueceram de deixar o likezão, né? Vídeo gigantesco, falei pra caramba, deixa o like, faz aquele comentário, e claro, eu te vejo por aqui amanhã. Valeu! Fui!